Estamos a falar do caso revoltante da criancinha de 4 anos, autista, que estava amarrado no banheiro de uma escola particular. Tivemos acesso ao depoimento da professora, que foi presa em flagrante pelo crime de tortura. Crime este que pode levar a uma pena de até 8 anos de cadeia. A nossa repórter, a Beatriz Frenner, tem as atualizações desse caso. Olha só, nós temos sim novidades sobre esse caso. Nossa equipe teve acesso ao depoimento da professora que foi presa pela Polícia Civil de Araucária depois que essa denúncia veio à tona. Confira o que a mulher disse perante o delegado, acompanhada do advogado. Eu queria saber, Sara, se for da tua vontade de falar, a tua versão do que foi que ocorreu, que fez que os policiais te conduzissem até a minha presença na data de hoje. Ela vai permanecer em silêncio, doutor, para a gente já colocar na defesa prévia aqui já, tá? Certo. Sara, a senhora concorda com a orientação do advogado da senhora? Sim. Permanecer em silêncio? Ok, então é um direito que a senhora tem, no mais aí eu dou por encerrado. Nós estamos na delegacia de Araucária, que é a responsável pelas investigações desse caso, vem conduzindo aí esses depoimentos, ouvindo testemunhas, inclusive os próprios pais do menino Valentim. Essa criança de 4 anos que aparece amarrada em uma cadeira dentro de um banheiro em uma escola aqui na cidade de Araucária. A creche particular cobrava mensalidade de R$ 900 para os pais do Valentim. Eles contaram para a gente que procuraram essa instituição justamente por ser uma escola com menos alunos, cerca de 50 no total, segundo eles, e também por ser uma instituição que se apresentava como especializada no atendimento a crianças que têm algum tipo de demanda especial. O Valentim é um menino autista, nível de suporte 3, não verbal. Ou seja, ele não consegue se comunicar através da fala, mas existem outras formas de demonstrar alegria ou descontentamento. Segundo os pais, já fazia um tempo que a escola estava reclamando de crises, de momentos de agitação que o Valentim apresentava na sala de aula. Só que, oficialmente, por meio dos bilhetes e da agenda da criança, que era assinada pela professora, eles não relatavam esses problemas. Apenas na conversa pessoalmente com os pais. Eles vieram até a delegacia de Araucária, estão acompanhando de perto esse caso desde que a denúncia veio à tona e mais uma vez conversaram com a nossa equipe. Desde ontem, assim, o clima de indignação e de horror, né, sobre o que aconteceu mesmo, porque é algo que não tem explicação. Você pensar que uma pessoa pode amarrar uma criança numa cadeira, numa escola, dar mamar para essa criança amarrada, deixar essa criança dormir amarrada, trancar ela no banheiro, então é uma coisa horrorosa. Assim. Ele não tem a noção que ele foi torturado, sabe? Por mais que ele não demonstre, ele deve sentir. Segundo os pais do Valentim, a diretora da escola, o representante legal da instituição, não os procurou para dar qualquer tipo de satisfação a respeito desse caso. O Valentim, agora, não está mais frequentando essa instituição, que inclusive comunicou aos demais pais que permanece fechada e teria encaminhado os estudantes para outra escola, outra creche particular aqui de Araucária. Volto com você. Obrigado. Gente, para vocês entenderem a questão de um crime. Um delegado, ele recebe uma informação de que está se cometendo um crime. Aí ele vai investigar. Ele abre o inquérito. Claro, a pessoa chega lá e diz assim, não, doutor, eu descobri que o meu pai foi morto, eles mataram meu pai lá na Lua. Ah, não vai abrir um inquérito com uma coisa louca. Mas nesse caso, o inquérito é aberto. Aí o delegado, com todos os elementos de prova, ele vai ouvir a pessoa, a denunciada, não é? A pessoa, quando ela está com a verdade, ela vai querer falar a verdade para o delegado. Para quê? Para que o delegado não indicie a pessoa. O delegado não vai mandar um processo dizendo, não, eu entendo o delegado, a autoridade policial, que realmente eles cometeram os crimes. Aí manda para o Ministério Público. Quando a pessoa se silencia, é porque ela não tem o que dizer ou está com medo de dizer e se contradizer. Diz uma coisa para o delegado, depois diz outra coisa para o Ministério Público, depois quando o juiz ouvir, diz outra. Aí o advogado, pô, você tá com batom na cueca, então ó, por enquanto quietinha, pra você entender. Aí o delegado manda para o promotor vai decidir se entra com ação judicial, aí vai para a justiça. É assim que funciona.
E depois, sim, aí quem é que julga? Um juiz ou, nos casos de crime de homicídio, o tribunal do júri. Mas nesse caso aqui, tem imagens, tem áudios. O delegado vai indiciar essa pessoa, pode contar com isso. Deixa eu conversar com o Leonardo ainda sobre este assunto, porque ele conversou com uma ex-funcionária da escola e ela faz ainda mais denúncias. A coisa é o que eu disse agora há pouco, Léo. Esse é só o início do novelo. Com toda certeza, já que as denúncias que nós vamos trazer são graves a partir de agora e que falam de episódios que aconteceram ou aconteciam há muitos anos. Há muitos anos. E essa mulher que falou com a gente, ela preferiu não ser identificada por medo, porque ela diz o seguinte: olha, a dona dessa escola, pelo menos é o que ela diz para as ex-funcionárias e para as funcionárias, ela diz que ela é influente, que ela conhece gente que trabalha em órgãos oficiais na cidade e que se alguém der com a língua nos dentes, ela consegue mexer uns pauzinhos, se é que o pessoal que está assistindo a gente consegue entender. Só que essa mulher diz o seguinte: eu vou falar, mesmo sem se identificar, porque eu quero que mais gente denuncie. Porque ela diz que muita gente em Araucária sabe o que essa mulher faz e tenta colocar por baixo do tapete. Mas o quê? São acusações graves que a gente ouve e assiste a partir de agora. Ex-funcionária que trabalhou 6 meses nessa creche, nessa escola infantil e que diz que violência, negligência e até mesmo um tratamento desigual entre as crianças era uma prática bastante comum. Ela levava feijão cozido de casa para dar para as crianças, vai saber quantos dias. Ela fazia uma marmitinha e as crianças, quando queriam repetir, não podia. Ela chegava em outras crianças, pegava as crianças pelo colarinho e levantava. Ela ameaça crianças. A gente falava que isso não estava certo, mas ela entrava em crise conosco a ponto de querer bater em nós. Então a gente sempre teve muito medo do que ela podia fazer, porque ela sempre falou que tinha alguém do poder lá em cima e que a gente não podia denunciá-la. Não se deem pela visão dela, porque ela vai passar uma visão de boa moça, uma senhorinha, uma coitadinha, por ela possuir uma deficiência, e não é isso que ela faz. O que aconteceu com pequenos de 4 anos de idade, ficar preso, amarrado, o que se configura como uma tortura, teria sido apenas um episódio de violência em tantos anos nessa escola infantil. Acompanhe. Tinha uma situação de uma criança que estava na escola, que ela tinha uma certa deficiência e ela sempre pedia para que a gente excluísse essa criança. Então, na hora que fosse tirar fotos, a criança tinha que aparecer. Essa bebê ainda estava sendo diagnosticada, mas ela não parava quieta e ela ficava tão irritada que teve várias vezes que ela pegava a criança, levantava a criança para cima e jogava. Só jogava. Paf. E toda vez que eu tentava pegar a criança, ela falava que eu não podia. Essa é uma das situações que eu não admito na minha profissão. Uma criança, um bebê, bateu a cabeça no vidro e acabou quebrando esse vidro. E o bebê ficou molinho, ele não estava bem, claramente não estava bem. Se fosse entrar pelo protocolo, nós deveríamos ter chamado a ambulância para pegar essa criança e fazer tudo o que precisava fazer. Mas ela não deixou. E só colocou um gelinho na cabeça do bebê e quando a mãe chegou para buscar, ela falou que um dinossauro de brinquedo bateu na cabeça dele. Uma criança bateu com o dinossauro na cabeça dele. E não foi o que aconteceu. Esse foi, assim, a gota d'água. O público de casa pode estar se perguntando, mas por que uma funcionária, alguém que viu o que estava acontecendo, não denunciou, não chamou a polícia, ou pelo menos foi lá e falou com a diretora que isso não poderia ser feito? A mulher explica que ela era alvo de ameaças. Eu vi até alguns comentários no Facebook dizendo que por que vocês não falavam, porque vocês também são responsáveis. Não é assim, gente. Quando a gente está dentro de uma escola, ou a gente pede demissão e sai correndo, ou a gente é manchada. Que nem agora, que eu não estou mostrando meu rosto. Por quê? Porque se eu quiser trabalhar em alguma escola e alguém me reconhecer, eu não posso trabalhar mais, porque eles vão falar que eu sou a dedo duro. Então é dessa forma que se trabalha dentro de escolas particulares. Nós somos também escravizadas e não podemos denunciar. Então se a gente fizesse qualquer coisa, o nosso nome ia ser manchado por Araucária, então não podia. Como o Paulo muito bem disse há pouco, quando a gente tratou desse caso pela primeira vez no programa de hoje, a reportagem da RIC TV procurou a diretora da escola e a instituição de modo geral. E nós não tivemos nenhum retorno formal, uma nota ou até mesmo uma conversa por telefone ou por WhatsApp. Mas nós temos sim, Paulo, um posicionamento que a responsável, a diretora, ou seja, alvo de todas essas denúncias graves, enviou
para as famílias. Na verdade, ela publicou no perfil dessa escola, nas redes sociais, no Facebook, onde ela lamenta o que aconteceu, disse que abomina com todas as forças o que aconteceu, o ocorrido, disse ainda que está afastada por conta de uma cirurgia e administra a escola via home office, é o que ela diz aqui, e que ela diz assim: para quem me conhece sabe o quanto mantemos a integridade da escola e o bem-estar das crianças. Diz ainda que está tomando as medidas cabíveis. Mas é aquilo, nessa publicação, nesse momento ela está com quase 300 comentários, 18 compartilhamentos. Desses dos quase 300 comentários, é muita gente falando que já trabalhou lá, ou que conhece algum aluno, ou que estava com o filho lá, dizendo que o filho teve um comportamento diferente, e também outras ex-funcionárias falando que presenciaram sim cenas de violência. É o que você disse, essa história vai dar muito pano para manga. É aquilo que eu disse também, né? Quando a pessoa está com a verdade, ela vem e se defende, ela não se esconde. Esse silêncio dessa diretora está sendo muito estranho, no mínimo estranho. No mínimo estranho. Você está dizendo que você é uma pessoa de bem? Não é o que está aparecendo. Não é o que a sua ex-funcionária está dizendo. E eu volto a repetir, eu quero que você me explique o seu áudio. Quero que você explique esse áudio. Porque no áudio você nos fez parecer que o que você achou errado é que a criança estivesse presa no banheiro. E não pelo fato que a criança estava presa. E você achou errado que alguém denunciou. Ora, se você não compactua com esse tipo de coisa, você iria para cima, você iria impedir esse tipo de coisa. E não ficar preocupado, mas quem é que está denunciando? Quer dizer, você não está preocupado com o fato, você está preocupado com a denúncia. É isto. Quanto tempo perdura isso? E deixa eu dizer uma coisa. Partindo do que disse esta funcionária, quero partir daí. Se a senhora está achando que tinha força política de contatos na cidade para segurar todo mundo, caiu do cavalo. Caiu literalmente do cavalo. Que agora sim, as pessoas vão ter coragem. Porque quando um tem coragem, os outros se encorajam também. E é verdade o que essa funcionária falou. Quando a pessoa denuncia, ela fica manchada. É a dedo duro, fica assim. Fica. Não adianta dizer que não fica, mas fica. Mas é o seguinte, está aberto o espaço. Nós mandamos equipe conversar com você, com seu advogado. E explica essa tua gravação, essa tua fala. Não venha com notinha. Notinha não rebate o que você disse. Vamos lá, explica essa sua fala.